Olá pessoal, eu sou José Vieira, narrador aqui no A Sou Enfermagem, e estamos de volta com mais um módulo do nosso curso de atendimento pré-hospitalar. Hoje vamos abordar um dos temas mais críticos no atendimento de emergências, o atendimento à parada cardiorrespiratória, também conhecida como PCR. Em situações de PCR, cada segundo conta e as intervenções rápidas e precisas podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Para nos ajudar a entender todos os detalhes e protocolos envolvidos, temos mais uma vez a enfermeira Alice. Alice, o que exatamente é uma parada cardiorrespiratória e por que é tão importante que o atendimento comece o mais rápido possível? Olá, José, e olá a todos que estão acompanhando o curso. Uma parada cardiorrespiratória, ou PCR, ocorre quando o coração para de bater ou quando a respiração cessa, ou ambos. Nesse momento, o corpo deixa de receber oxigênio, e isso pode causar danos irreversíveis ao cérebro e a outros órgãos vitais em questão de minutos. Se não for tratado imediatamente, o paciente pode morrer. É por isso que o atendimento a uma PCR é uma das emergências mais graves que enfrentamos no atendimento pré-hospitalar. O objetivo é restaurar a circulação e a respiração o mais rápido possível para preservar a vida e evitar danos ao cérebro. Alice, como os profissionais de APH identificam que um paciente está em parada cardiorrespiratória? Existem sinais específicos que indicam que o coração e os pulmões pararam de funcionar? Sim, existem sinais claros que nos ajudam a identificar uma PCR rapidamente. Os 3 principais indicadores de que uma pessoa está em PCR são: inconsciência. O paciente não responde a estímulos verbais ou físicos. Isso é um dos primeiros sinais a ser avaliado. A ausência de pulso. Um paciente em PCR não terá um pulso palpável nas grandes artérias, como na carótida, pescoço. Devemos avaliar isso rapidamente, em até 10 segundos, para não perder tempo. A ausência de respiração ou respiração anormal, gasping. A ausência completa de respiração ou uma respiração irregular, como os gaspings, suspiros, é um sinal clássico de parada respiratória que geralmente acompanha a parada cardíaca. Assim que esses sinais forem detectados, o atendimento precisa começar imediatamente, ou seja, o tempo é essencial, porque o cérebro começa a sofrer danos permanentes após apenas 4 a 6 minutos sem oxigênio. Assim que identificamos uma PCR, como começamos o atendimento? Sabemos que a reanimação cardiopulmonar, RCP, é a primeira intervenção, mas como ela deve ser realizada corretamente? Exatamente. A RCP é a intervenção imediata que devemos iniciar assim que a PCR é identificada. Vamos seguir o protocolo baseado nas diretrizes internacionais, como as da American Heart Association, HA. A RCP é dividida em 2 partes principais: compressões torácicas e ventilações. As compressões torácicas são a parte mais importante da RCP. Devemos posicionar as mãos no centro do tórax do paciente sobre o osso externo e começar as compressões com força e rapidez. Para adultos, a profundidade das compressões deve ser de cerca de 5 a 6 cm e a frequência deve ser de 100 a 120 compressões por minuto. O mais importante é garantir que o tórax retorne completamente após cada compressão, para permitir que o coração se encha de sangue novamente. Após cada 30 compressões, devemos realizar 2 ventilações. Se houver um dispositivo de barreira, como uma máscara de ventilação, ele deve ser utilizado. Caso contrário, podemos realizar a ventilação boca a boca. Cada ventilação deve ser suave e durar cerca de 1 segundo, apenas o suficiente para fazer o tórax do paciente se expandir. É importante evitar ventilar com muita força, pois isso pode causar complicações, como o refluxo do estômago para os pulmões. Se o paciente estiver entubado, a ventilação pode ser feita de forma contínua, independentemente das compressões, com uma frequência de uma ventilação a cada 6 segundos. O desfibrilador externo automático, ou DEA, é uma parte crucial do atendimento à PCR. Como ele deve ser utilizado e em que momento do atendimento ele entra em ação?
O DEA é uma ferramenta essencial no atendimento a PCR, José, especialmente porque ele pode identificar e corrigir ritmos cardíacos anormais, como a sem fibrilação ventricular, FV, e a taquicardia ventricular sem pulso, TV, que são causas comuns de parada cardíaca. Assim que o DEA estiver disponível, ele deve ser usado o quanto antes. O protocolo é o seguinte: assim que o DEA é trazido para a cena, o primeiro passo é ligá-lo e seguir as instruções de voz que o próprio aparelho fornece. O DEA vai orientar o socorrista em cada etapa. Os eletrodos adesivos devem ser colocados no tórax do paciente, um logo abaixo da clavícula direita e o outro na lateral esquerda, abaixo do peito. Isso cria um circuito que permite ao DEA monitorar o ritmo cardíaco do paciente. O DEA irá analisar automaticamente o ritmo cardíaco do paciente e determinar se um choque é necessário. Se o DEA indicar que um choque deve ser administrado, o socorrista deve garantir que ninguém esteja tocando o paciente e, então, pressionar o botão de choque. Após o choque, o DEA recomendará que a RCP seja retomada imediatamente por mais 2 minutos antes de realizar uma nova análise. Mesmo que o paciente não mostre sinais de recuperação imediata, as compressões devem continuar, pois o objetivo é manter o fluxo sanguíneo até que o coração seja capaz de bombear por conta própria. É incrível como o DEA facilita o processo e garante que até mesmo pessoas sem formação médica possam ajudar. Alice, o DEA realmente aumenta as chances de sobrevivência em casos de PCR, certo? Sem dúvida, o DEA é um dos grandes avanços na resposta a emergências e aumenta significativamente as chances de sobrevivência em casos de parada cardíaca. Quando usado nos primeiros minutos após uma PCR, o choque pode restaurar o ritmo cardíaco e salvar vidas. O mais importante é que o uso do DEA deve ser combinado com compressões torácicas de alta qualidade. E Alice, no caso do suporte avançado de vida, sabemos que há a administração de medicamentos durante o atendimento à PCR. Quais são os principais medicamentos usados e quando eles entram em ação? No suporte avançado de vida, os medicamentos desempenham um papel crucial no tratamento da PCR. Os 2 principais medicamentos que usamos durante a PCR são: a epinefrina é administrada para aumentar a perfusão dos órgãos vitais, como o coração e o cérebro, durante a RCP. Ela ajuda a contrair os vasos sanguíneos, elevando a pressão arterial e melhorando o fluxo sanguíneo. A epinefrina é geralmente administrada a cada 3 a 5 minutos durante a PCR, enquanto as compressões torácicas continuam. A amiodarona é um antiarrítmico usado em casos de fibrilação ventricular, FV, ou na taquicardia ventricular sem pulso, TV, que não respondem ao choque do DEA. Esse medicamento ajuda a estabilizar o ritmo cardíaco do paciente. Esses medicamentos são administrados via intravenosa, ISLE, ou intraóssea, IO, dependendo da disponibilidade de acesso venoso. O que acontece após o retorno da circulação espontânea? Quais são os cuidados pós-PCR que devemos ter com o paciente? Após o retorno da circulação espontânea, o paciente entra na fase de cuidados pós-ressuscitação. Esse é um momento crítico, pois embora o coração tenha voltado a bater, o paciente ainda está em estado muito grave e pode apresentar complicações. Os cuidados pós-PCR incluem monitoramento contínuo. É essencial monitorar constantemente os sinais vitais do paciente, como a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. O paciente pode precisar de ventilação mecânica contínua, dependendo do seu estado respiratório. Controle da pressão arterial. Manter a pressão arterial estável é crucial para garantir que os órgãos estejam recebendo oxigênio suficiente. Vasopressores podem ser administrados para manter a pressão arterial dentro de limites seguros. Hipotermia terapêutica. Em alguns casos, a hipotermia terapêutica
pode ser usada para proteger o cérebro do paciente após uma PCR. Esse procedimento envolve resfriar o corpo do paciente para reduzir o risco de danos cerebrais. É impressionante como cada etapa no atendimento à parada cardiorrespiratória precisa ser rápida e coordenada para salvar vidas. A combinação de compressões torácicas de qualidade, uso do DEA e medicamentos avançados realmente maximiza as chances de sucesso. Exatamente. O atendimento à PCR é uma corrida contra o tempo. E todos esses elementos, compressões, desfibrilação, medicações, trabalham juntos para dar ao paciente a melhor chance possível de sobrevivência. O mais importante é começar as compressões imediatamente e manter a calma para seguir os protocolos. Muito obrigado, Alice, por compartilhar essas informações detalhadas e valiosas. Tenho certeza de que todos que estão acompanhando o curso agora estão mais preparados para enfrentar uma emergência como a parada cardiorrespiratória. No próximo módulo, vamos abordar o atendimento em situações de trauma, outro tema crucial no APH. Até lá! Obrigada, José. E a todos que estão acompanhando, continuem acompanhando o curso, pois ainda temos muito o que aprender. Nos vemos no próximo módulo.